Estão indo para o Fluminense. Chegou um pacotão no Fluminense, né? O Hudson do São Paulo, o Egídio e o Henrique do Cruzeiro. O que vocês acham? Uma mudança de perfil. E a gente falava sobre o que poderiam ser as perdas do Alan e do Caio Henrique. Falava, olha, com o Odair, talvez ele nem considere algo tão pesado assim, tendo possibilidade no mercado de chamar, de buscar jogadores com características mais próximas do que foi o trabalho do Internacional. O que me chama a atenção, se a gente falar do Hudson, por exemplo, é um contrato em que São Paulo e Fluminense vão rachar salário. Isso. Não sei qual a situação exata do Egídio e do Henrique, mas a gente está falando de atletas que fatalmente ganhavam muito acima do tal teto que deixou de ser teto no Cruzeiro, mas que para serem liberados para o Fluminense talvez tenham passado por alguma readequação salarial. O teto deixou de ser teto porque a casa caiu, né? Foi tudo junto. Então, mas é porque se falou em 150 mil e depois se falou que não, isso não existia e tal. Eu acho 150 mil de verdade acima das capacidades financeiras do Cruzeiro para 2020. Não, atualmente, acima. É muito acima. Mas, enfim, se foi falado e depois derrubado, é porque alguém vai gastar dinheiro lá esse ano. É acima e você pode fazer isso quando eu contrato um atleta. Quando eu já tenho um atleta que ganha 500 e 600 e ele tem contrato até final de 2020 ou até 2021, é impossível você reduzir o salário para 150. Aí você tem que quebrar isso emprestando, pagando parte do salário, que é o Cruzeiro está tentando essa fazer. Rescisão é facilitar a liberação de atletas, como esse caso do Egídio. É um ponto, assim. Você não vai exigir uma compensação financeira para que o jogador se transfira para outra equipe. Imagino que ele não tenha aceitado uma proposta do Fluminense tão abaixo do que ele recebia no Cruzeiro. E aí é o outro lado. Que tipo de situação o Mário Bittencourt, o Fluminense, vislumbra para 2020 para fazer contratações? São jogadores experimentados no mercado. Também já deve estar passando por uma avaliação do Odair. Sem dúvida. Uma aprovação do Odair. Eles são bem experimentados no mercado, mas não são baratos, né? E a gente tem falado de uma equipe que tem convivido com problemas financeiros nos últimos anos. Muito bem. Johan do Palmeiras indo para o Atlético Mineiro. É um bom nome dos secundários, assim, que não emplacam de vez, né? Ficou um tempão ali no Palmeiras, entrava, saía, entrava, saía. É pouco badalado, né? Então vai ficando no fim da fila, mas é bom jogador. Acho que... Vai lá. É igualzinho, fala, Rafa. Você não pode fazer o programa junto, tirando que ele jogou bola bastante, né? A gente um pouco fala, Rafa. Bom, Bruno Guimarães e Matheus Fernandes, o negócio ainda não está concretizado. Llegar al fútbol de Brasil genera una experiencia diferente, pero los jugadores, los entrenadores de alta competencia vivimos todos los días bajo el estrés, bajo la exigencia. Los tiempos para alcanzar los triunfos no pueden ser los tiempos de los seguidores. Los tiempos para alcanzar los triunfos tienen que ir de la mano de la razón y no de la emoción. Muchas veces con mucho dinero puedes alcanzar triunfos, pero son alegrías muy cortas, efímeras. Y luego en la institución, en el club, queda un vacío muy grande. Hace corto tiempo Atlético vivió de momentos de mucha alegría. Y hoy hay una estructura fantástica que el jugador debe disfrutar y valorar para entusiasmarse y seguir ganando para continuar en el club. É isso, mete uns óculos escuros, é um CQC nele aí, ó. Ou um Men in Black. Esse aí no MIB. Pedrinho, e aí, gostou do discurso do Dudamel? Já gostava do trabalho dele? As entrevistas boas, tanto a do Thiago Nunes, a do Gesualdo e a do Dudamel, né? Verdade. Cada uma com a sua característica, mas com muito conteúdo. E falando o que a gente já entende, mas o difícil é o clube entender esse procedimento que o Dudamel falou, né? E os torcedores, como ele falou também. Os torcedores a gente sabe que não vai entender, mas se o clube tiver convicto do que está acontecendo, se é aquilo realmente que o clube quer como identidade, através de um trabalho do Dudamel ou que seja de outro treinador, que ele entenda que é o perfil e o modelo, até do Galo Doido, que o Rafa citou aqui, que é uma característica e poderiam buscar esse estilo, é você saber que aquilo ali é um processo. Isso acontece muito no futebol, de alguns resultados imediatos e a torcida esquece qualquer coisa errada. Sim, a gente tem clubes que passam um ano, de repente vai lá e ganha um brasileiro por ganhar, sem... E acha que tá legal, não? Sem tá protocolo nenhum, aí depois passa 4 anos brigando para não cair, aí ganha uma Copa do Brasil depois de 4 anos. Esse não é o processo.
O processo é você ganhar um título um ano, brigar por outro, entrar na Libertadores, ficar naquela zona de competitividade pela grandeza do Atlético Mineiro. Eu não sei se o Dudamel vai ter esse tempo que ele pretende. Agora, ele vai ter, tecnicamente, um material humano melhor. Né? Os jogadores do Brasil, mesmo não sendo um elenco recheado de craques, a qualidade é melhor, né, Rafa? Inclusive, acho que o Galo confirmou o Alan, né, produção? Até dezembro de 2023. Uma boa contratação, mas batendo um pouco com aquilo que a gente falava sobre ideias do Dudamel, né? Que tipo de trabalho vai ser colocado em prática no Atlético? Porque ele tem qualidade, se a gente for pensar tecnicamente, ele pode aplicar algumas coisas boas, mas não é um jogador de muita imposição, não é um jogador de muito vai e vem, é mais um primeiro jogador de meio campo que tem essa capacidade no passe, na organização, e é tentar entender como ele seria utilizado num modelo em que, a princípio, vai privilegiar transições, e não construção. É um jogador que, como o Caio Henrique, mas ele principalmente, se ele cai na mão de um outro treinador lá no Fluminense, a gente, de repente, hoje não estaria falando do Alan. Não estaria. O Alan ganhou um destaque porque ele fez um processo de construção lá de trás do tiro de meta, onde ele recebia a bola muitas vezes dentro da área, driblava alguém, e a gente viu o potencial desse menino na construção. Dependendo do modelo, ele perde espaço. Tá bom, ó. Alan é galo doido. O Galo tem um fornecedor mais adequado, porque é um galo. Lecoq é o galo. Sem ser próprio. Sem ser próprio, é isso. É uma coincidência feliz. Provavelmente nem pensaram nisso, é um comentário muito aleatório. Só para deixar claro. Vamos para o intervalo. Primeira e única parada desse troca. Lembrando que